Quero cumprimentar todos com uma boa noite, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria invade meu coração nesta noite. Mais uma vez, essa oportunidade tão preciosa de estar com os irmãos. Que privilégio. Temos tido uma semana de festa, de alegria, de comemorações. Ontem tivemos uma festa muito gostosa, onde pudemos receber os queridos irmãos em casa. Uma surpresa para alguns, né? Mas que alegrou muito o meu coração. Então, isso tudo me leva a refletir. A Igreja do Senhor é assim. A Igreja do Senhor, se há alguma coisa que caracteriza a Igreja do Senhor, é uma comunidade de amigos, de irmãos, mais do que amigos. Também uma comunidade de servidores, servindo uns aos outros mutuamente, em amor, em fraternidade. Por isso, minha alegria de estar aqui novamente e a alegria de rever vocês. Uma alegria muito grande rever meus irmãos que compõem essa igreja, visitantes que têm nos dado a honra de estar conosco. Tenho aqui um casal de amigo muito chegado, Ricardo e a Denise, muito querido. E esse é o motivo da minha alegria, estar hoje diante do Senhor, expressando essa gratidão. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. O texto base da nossa reflexão nesta noite encontra-se na carta de Paulo a Filemon. Pode procurar que você vai encontrar. Filemon. Tem um livro grande que é Hebreus, que é mais fácil de encontrar, já mais para o final da Bíblia, antes de Tiago. E Filemon é antes de Hebreus, para você poder encontrar mais fácil. Eu vou ler, eu vou aguardar um pouquinho para vocês acharem. Eu vou ler essa carta e eu quero que vocês prestem atenção também nos nomes que aparecem nessa carta. Encontraram? Filemon. Só Filemon. Só Filemon. Tem um único capítulo e 25 versículos. Então é a carta de Paulo a Filemon, a partir do verso 1. Então, como eu disse, prestem atenção nos nomes que aparecem aqui. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso,
mesmo tendo em Cristo plena liberdade de mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era para você inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você vier a fazer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Ó Deus, nós pedimos agora neste momento, Senhor, a tua graça derramada sobre nós através da iluminação do teu Espírito Santo, nesta porção da tua palavra que foi lida e que agora iremos meditar. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ilumine, ó Deus, a viver de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Paulo certamente foi o maior missionário que se tem notícias na história do cristianismo. Suas viagens foram inúmeras, pregando o Evangelho. Ele estava sempre cruzando mares, em navios, em outras diversas ocasiões, fazendo suas viagens por terra, talvez a pé, às vezes em lombo de animais. Alguém determinado a realizar a sua missão, pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Missão dada a ele pelo próprio Senhor Jesus. Muitas das cartas que Paulo escreveu e veio a fazer parte da Escritura Sagrada, Paulo as escreveu de dentro da prisão. Essa é uma das cartas escritas da prisão, assim como Filipenses, Colossenses, 2 Timóteo. E alguém brincando já disse que Paulo deve ter sido inspiração, Nivaldo, para o PCC. De dentro da cadeia controlava tudo lá fora. Filemão é quase um bilhete, pelo seu tamanho.
escrito por volta do ano 60 da nossa era cristã, anos 60 depois de Cristo, pouco antes de Paulo escrever Efésios e Colossenses. Aliás, sobre Colossenses, eu quero abrir um parêntese e dizer que a carta de Paulo aos Colossenses é uma das cartas mais importantes de Paulo no tocante à importância do nosso relacionamento com Cristo. Em Colossenses não há limites para o que podemos aprender de Cristo ao nos relacionarmos com Ele. A frase de Paulo, no capítulo 1, verso 27, que diz: Cristo em vocês. Cristo em vocês, a esperança da glória. Reflete a dimensão do que pode fazer esse relacionamento com o nosso Senhor Jesus. Cristo em vocês, algo maravilhoso, divino. E quantas vezes não paramos para pensar nisso? Não pensamos nisso. Colossenses, então, é isso, exatamente um dos escritos do Novo Testamento que mais nos ajudam a conhecer a Cristo, a amá-lo mais e mais e nos relacionarmos com Ele. Se isso é algo que te interessa, fica a dica para você. Leia a palavra de Deus, releia tantas quantas vezes você desejar. Voltando a Filemon, é uma das suas características bastante peculiar ser uma carta totalmente pessoal de Paulo. Aliás, é a única carta pessoal, estritamente pessoal. Paulo diz: é por mim que eu estou pedindo, e com ênfase também totalmente pessoal, em favor do Onésimo. Se você me considera seu irmão, se você me considera seu companheiro de caminhada, de peregrinação na fé, então receba Onésimo como se estivesse recebendo a mim. O esforço de Paulo, a tática que ele usa para constranger Filemon a aceitar o pedido que ele está fazendo, é uma lição para mim de ousadia. Muitas vezes se faz necessário sermos ousados na vida. Quantas vezes, meus irmãos, nós precisamos tomar posição definida, clara, colocar a situação às claras e de forma muito sincera sobre a mesa e pedir aquilo que nós estamos precisando. Comunicar com franqueza aquilo que nós estamos precisando. E muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas vezes precisamos pensar em fazer isso. Em alguns casos, antes mesmo de pedir a ajuda, nós já estamos contando com a ajuda. Porque às vezes é aquilo que nós precisamos e não há outra saída. E precisamos falar. Precisamos dizer que é isso. Sabe por quê? Porque somos irmãos. Porque somos amigos. Paulo está falando da fraternidade, que é o tema geral da carta a Filemon. E o propósito, o motivo específico dos seus argumentos é garantir o perdão. Precisamos exercer também o perdão entre nós. Fraternidade, que é o tema geral dessa carta. O que é fraternidade? É relação de afeto, de carinho entre irmãos, porque todos nós somos falhos. Nós precisamos de perdão, assim como nós precisamos perdoar. Fraternidade é essa relação de união, de harmonia entre iguais como nós somos, porque nós somos irmãos. E perdão, o que é? Perdão é a remissão da pena, da ofensa ou da dívida. Mas a verdade é que não é tão fácil perdoar. Dizemos que perdoamos,
mas não esquecemos. É isso que Paulo está pedindo a Filemon, em favor de Onésimo. Perdoe-o e receba-o como irmão. E quem é Onésimo? Um escravo fugitivo da casa de Filemon. Vai ser necessário o perdão, além de uma total reintegração de alguém que é um escravo fugitivo, mas agora convertido. Porque Paulo agora está dizendo e pedindo consideração de um irmão ao patrão. Por meio do quê? Da fraternidade que há em Cristo Jesus. E Filemon bem poderia dizer: dura coisa me pediste. Quem sabe conversar com a esposa, a irmã Áfia, dizendo: Paulo está forçando a barra. Como nós vamos fazer? Como nós vamos resolver isso? Terá que ser uma mudança radical de postura, de mente, de disposição, de fé, porque afinal, por lei, Filemon tinha direitos sobre Onésimo, provavelmente tinha comprado, era normal na cultura. Além disso, escravo e fraternidade por si só já era uma contradição de termos. Mas essa é uma carta a qual o Espírito Santo fez com que chegasse até nós como exemplo prático de que em Cristo coisas que parecem impossíveis podem se tornar possíveis. Louvado seja o nome do Senhor. É um exemplo para o nosso viver diário, de como Paulo, com ousadia e direcionado pelo Espírito Santo de Deus, como deve ser a nossa vida, Paulo consegue algo que parecia impossível. Quantas vezes falamos assim: nem vou tentar, eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, não vou nem perder meu tempo com isso que é algo impossível. Mas impossível para quem? Para Deus, a palavra diz, não há impossível. No fundo, o que Paulo faz, meus queridos irmãos, à luz da graça de Deus, foi apenas reunir dois irmãos em Cristo que estavam afastados um do outro. Só isso. Não há barreiras para o Espírito Santo de Deus agir. Em Cristo, nós passamos a viver uma nova relação entre os homens. A fraternidade tem a ver com comunhão, como com o viver junto, com o caminhar lado a lado. Comunhão é uma palavra grega que no original é koinonia. Exatamente isso, comunhão. Fraternidade é viver em comunhão. Fraternidade não é exatamente amor. O amor, ele é o ápice do relacionamento cristão. Paulo, falando aos 1 Coríntios, capítulo 13, ele diz: eu posso ter tudo, tudo é tudo. Se faltar amor, se não tiver amor, nada é nada, nada se aproveita. O amor, ele é altruísta. O que é altruísta? Ele não visa interesse próprio. O amor não visa benefício próprio. Fraternidade não é exatamente o amor. No altruísmo, eu me dou ao outro. No amor, acontece isso. No altruísmo, eu não espero nada em contrapartida. Eu não espero troca. No amor, às vezes eu até me anulo por amor, mesmo que ao fazê-lo, isso implique em dor, em sofrimento para mim. A fraternidade não.
A fraternidade não envolve dor. A fraternidade não envolve sofrimento. A fraternidade envolve disposição, alegria e espontaneidade. A fraternidade é um relacionamento alegre, carinhoso, prazeroso. O amor envolve sacrifício. A fraternidade envolve alegria, disposição. Paulo diz a Filemão: receba-o com a alegria que você receberia a mim. Você me receberia com disposição e alegria? Então, receba-o, meu irmão, a ele como você faria a mim. Por isso que a fraternidade é algo estratégico. Com relação, por exemplo, aos visitantes que chegam nas nossas igrejas, a fraternidade deve ser manifestada no primeiro momento. No cumprimento à porta, no primeiro contato, você marca o visitante no momento em que você o cumprimenta com as boas-vindas e tomara que seja com esse sentimento cristão fraternal. Você marca a pessoa. Eu pedi a atenção de vocês no começo para os nomes que aparecem nessa carta. Filemão é um homem rico, morador da cidade de Colossos. Ele é o hospedeiro da igreja de Colossos. A igreja do Senhor Jesus em Colossos, a quem Paulo escreveu uma carta, se reúne na casa dele. A PIB de Colossos, primeira igreja batista de Colossos, funciona na casa de Filemão. Epáfras, que está preso com Paulo, é um cooperador de Paulo, que se converteu quando Paulo evangelizou Éfeso, e foi quem, por sua vez, evangelizou Filemão, quando ele foi missionário em Colossos. Foi Epáfras que convenceu Filemão a organizar uma igreja na sua casa. Onésimo, quem é Onésimo? Um empregado da casa, um escravo, do seu Filemão e da dona Áfia. Arquipo, quem é Arquipo? É o filho do casal, Filemão e Áfia, e é o pastor dessa igreja, a PIB de Colossos. Olha que maravilha, o pai e a mãe oferecem a casa para a obra de Deus, e Deus chama o filho para ser o pastor, uma bênção. Pai, mãe e filho trabalhando juntos na obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o problema de Onésimo? Há indícios de que ele tenha sido um mão leve, como se diz, tenha tido uma falha de caráter e que provavelmente tenha roubado, furtado, quem sabe uma oferta dada àquela igreja, e tendo feito isso ele foge para uma cidade grande, onde ele pensa que não seria reconhecido por ninguém, e Deus o leva justamente para Roma, onde Paulo, muito amigo de Filemão, está pregando e evangelizando, provavelmente antes de ser preso. E muitos poderiam dizer, mas que azar, que sujeito azarado. Azar ou sorte? Paulo prega o evangelho para Onésimo, que se converte, é discipulado por ele, e nesse discipulado, nesse andar junto, nesse caminhar junto, nesse conviver, nesse fazer festa junto, ler as escrituras juntos, estudar juntos, rir e chorar juntos, é um tempo em que Paulo toma conhecimento do que aconteceu a Onésimo, sua história, seus dramas. Onésimo é um escravo fugindo de um grande amigo de Paulo, Filemão. Provavelmente Onésimo abre seu coração para Paulo,
conta toda a história, conta por que saiu da casa de Filemon. Depois de tudo isso, Paulo convence-o a voltar ao seu patrão. E isso era inclusive um risco para a vida de Onésimo, porque em estrita concordância com a lei vigente da época, escravos fugitivos incorriam numa pena que poderia ser inclusive pena de morte. E é nesse contexto que Paulo escreve esse bilhete a Filemon. Quem leva o bilhete é o próprio Onésimo, que não podia abrir a carta, porque as cartas somente eram consideradas válidas se chegassem aos destinatários seladas. E é óbvio que Onésimo está com certo receio, mas a sua vida agora é uma vida transformada pelo Evangelho de Jesus. E ele decide que, independente de qual seja a reação do seu patrão, fazer aquilo é o correto. E Paulo faz Onésimo entender que os verdadeiros convertidos ao Evangelho de Jesus precisam se consertar e passar por uma mudança de vida. Essa é a verdade. Manda-o de volta, recomenda-o, mas não apenas isso, ele dá testemunho acerca dele. Como Paulo pôde dar algum testemunho sobre Onésimo? Aí está a importância do discipulado, do andar junto, da mentoria. É como se Paulo dissesse: ele está convertido, ele está transformado. É alguém que nasceu de novo, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Agora é um discípulo de Jesus, agora é nosso irmão em Cristo. E a maneira como Paulo vai pedir em favor de Onésimo é sensacional. Até o verso 7, Paulo está apenas sensibilizando Filemon. Como diz, preparando o terreno, com diplomacia, gerando empatia. Aí no verso 8 ele diz: eu poderia te ordenar. Aqui uma outra questão, a questão da autoridade pastoral, coisa que tem base bíblica. Lembre-se que sou eu, Paulo, já velho, hoje eu já estou velhinho, até preso hoje eu estou, por causa do Evangelho de Cristo, a causa pela qual nós estamos unindo as nossas forças, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Que argumento, meu companheiro, mas prefiro pedir-te em nome do amor. Louvado seja o nome do Senhor. E o verso 10 ele fala: eu peço-te por meu filho Onésimo, a quem gerei. Talvez algumas visitas na prisão, a consciência aqui do discipulado, mais uma vez bem presente na vida de Paulo. É um outro exemplo para nós. Mais do que evangelizar, mais do que discipular, eu gerei. E se gerei, eu devo cuidar. É a questão da paternidade espiritual responsável. Quando nós formos evangelizar, nós estamos gerando alguém, uma nova criatura, através da palavra de Deus, e nós devemos cuidar, ajudar nos primeiros passos. Verso 14, Paulo diz, Paulo, aliás, não esquece de valorizar também a Filemon. Ele diz: a sua opinião é importante, a sua concordância é essencial, meu irmão, meu amigo. E o verso 16, aí sim, o apelo propriamente. Ele vai dizer: receba-o, ainda como teu servo. É lícito, mas agora, muito mais do que servo, receba-o como irmão amado, assim como você receberia a mim. Se há, no verso 18, alguma dívida dele contigo, e parece que havia, se há alguma dívida dele contigo, essa dívida é minha.
eu pagarei. Eu peço-te que ponha na minha conta, até porque ele não pode pagar, ele não tem como pagar. E o verso 19, é de próprio punho que eu te escrevo, salientando mais uma vez a natureza pessoal da carta. Verso 20, reanime o meu coração em Cristo. Alegre o meu coração em Cristo. Me deixe feliz fazendo assim. A fraternidade vai trazer alegria no meu coração e no coração de todos nós. Verso 21 e 22, eu sei que você fará mais do que eu estou pedindo. E logo mais eu estou chegando. Prepara um aposento para mim. Vamos tomar juntos aquele café, quente, gostoso. Quem sabe um bolo de milho, de fubá, que só a dona Áfia sabe fazer. Pretendo dormir aí. Vou pernoitar na tua casa, meu irmão, meu amigo. Prepare pousada para mim. Você sabe, eu não preciso de muita coisa. Não preciso de luxo. Eu não preciso de nada disso. A gente vai ficar colocando a conversa em dia. Temos tanta coisa para falar, tanta coisa para conversar, tantas experiências, tanto a comemorar. Nós vamos ficar conversando até tarde da noite. Eu quero rever Arquipo, Áfia e Onésimo. E a despedida, no verso 23. Epáfras, que foi quem ganhou Filemon para Cristo, está comigo aqui, preso comigo por causa de Cristo Jesus, e te manda saudações. Marcos também, Aristarco também, Demas também, e Lucas, idem. Interessante isso. Quem é esse pessoal? Quando Paulo escreve a Colossenses, capítulo 4, verso 10, aparece Aristarco. Durante esses anos, Paulo está pregando, inclusive na prisão, e aparece esse pessoal com ele junto, como amigos, como irmãos. Uma história emocionante. E para Filemon, para Onésimo, como essa história terminou? A carta não fala. A carta não diz. Não fala o desfecho. Por onde anda Onésimo? O que lhe aconteceu? Como Filemon recebeu? Aos Colossenses 4, 9 e 14 tem um texto que vai dizer alguns nomes, e aparece listado, dentre esses nomes, aparece listado Onésimo. Quando Paulo escreve aos Colossenses. E Paulo diz que Onésimo se tornou num amado e fiel irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Um amado e fiel irmão, que volta por cima. Que coisa maravilhosa. Que benefício traz na vida do ser humano o Evangelho de Jesus, que é capaz de proporcionar a um homem caído, envergonhado, sem perspectiva do futuro, uma volta tão gloriosa como essa. A tradição diz que Onésimo se tornou mais tarde o pastor da igreja de Colossos. Relembrando, na nossa sociedade moderna, nós vivemos relacionamentos que parece ser algo que se desintegra com tanta facilidade. Não há tolerância, não há amor, não há fraternidade, não há perdão. Amizades e até casamentos são corrompidos de forma muito fácil, coisa que se fala e não se cumpre ao perdão, a reconciliação. Claro que eu sei que há situações onde a melhor solução é a dissolução de sociedades, de coisas, de contratos. Eu sei bem disso,
mas via de regra o que prevalece é o que eu sinto. Não importa o outro. Vivemos a era do individualismo. Estamos junto, do lado da pessoa, e não deixamos que ela nos olhe nos olhos. Ficamos cada um enfiado, às vezes, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, para depois tirarmos uma selfie e mandar para ela, para ver se ela olha para nós, pela tela. Porque afinal, todos nós precisamos ser vistos, precisamos ser amados. E na igreja, como que é isso? E na família, como é isso? Que o Senhor nos ajude, pois não pode haver separação nenhuma entre irmãos. Diferença sim, separação não. Diferenças existem porque nós somos indivíduos. Isso diz muito. Há inclusive, como lá também havia, e em qualquer sociedade ainda há, diferença de classe social. Existe ainda, mas jamais deve haver separação dentro da igreja. Se forem da mesma igreja, patrão e empregado são exatamente iguais. Ricos e pobres, brancos ou negros, doutores ou iletrados, diretor ou manobrista, na igreja tudo isso some. Quando Onésimo volta, Filemão deve servi-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como também será servido por Onésimo. Simplesmente porque agindo assim, ambos estão servindo a quem? A Cristo. A Cristo. O que é que eu amo quando eu amo a Deus? Quem é que eu sirvo quando eu sirvo a Deus? Quando eu sirvo a Cristo? Senão o meu irmão? Para refletirmos. Você pensa ou acha que existe relacionamentos rompidos dentro das igrejas e dentro das famílias? Quais são os motivos para isso acontecer? Paulo apela para Filemão baseado no quê? No amor. Porque o amor consiste no mais forte dos motivos para a reconstrução dos relacionamentos. Faça para você mesmo uma espécie de breve resumo dos princípios que você vê nessa história de Filemão e Onésimo, para reconstruir os seus relacionamentos desfeitos, se caso houverem. Princípios como amor, humildade, fraternidade, preocupação com o outro, que é solidariedade, foi o que Paulo fez, sentiu e fez por Onésimo, perdão, bondade, misericórdia, altruísmo, muitos princípios todos tirados da palavra de Deus para a reconstrução dos relacionamentos. O profeta Ezequiel predisse que a obra de Deus seria tornar os pecadores, todos os pecadores, aceitáveis a si. Essa é a obra de Deus, a qual por meio da sua graça Deus faz com que nós sejamos aceitáveis a Ele, no Filho dele, no amado. Para finalizar, 3 considerações finais. Os ricos precisam ter o evangelho contextualizado no meio deles. Filemão é um exemplo disso. Segundo, a igreja do Senhor é missionária por natureza. Ela precisa atrair pelo estilo de vida, pelo amor, pela alegria, pela fraternidade, pessoas que precisam conhecer a Cristo. Isso é pregar o evangelho com a sua vida. E terceiro, a igreja não é separada do mundo. Ela deve procurar
provocar impacto no mundo, e ela é uma comunidade de esperança para todos aqueles que ainda vivem escravizados pelo pecado sem conhecer o Senhor Jesus. Por toda a Bíblia é destacado o ensino de que Deus não aceita o ser humano por causa da sua importância social, ou posição que ele ocupa, ou seu destaque na vida. Que Deus não faz acepção de pessoas. Essa é uma virtude de Deus, nosso Pai, que na medida do possível deve ser imitada por nós, os cristãos, o povo de Deus, todos os que seguem a Jesus, porque o resgate, a reintegração, a salvação do ser humano custou nada menos que o preço do sangue do Senhor Jesus. Isso é graça de Deus. A qualidade desfrutada pelos remidos em Cristo Jesus custou o sangue do Cordeiro que foi morto. A igreja primitiva parece que praticava aquilo que pregava. E a palavra de Deus nesta noite nos inspira, bem mais que a nossa visão de mundo. A palavra de Deus nos convida a ser pessoas íntegras no sentido de obedecer ao que diz a palavra de Deus. A participar no discurso, sim, mas também na prática da proclamação das boas novas do Evangelho. Uma boa nova que nunca envelhece e está sempre trazendo ao mundo a esperança de um Salvador que nunca muda. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a praticar aquilo que nós pregamos, e esse é um desafio para mim e para você. Vamos orar. Ó Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Como é bom estar diante da Tua palavra e ser por ela confrontados, ó Deus. Senhor, muitas vezes nós fazemos uma autoanálise, uma autocrítica e achamos que nós ficamos muito aquém daquilo que a Tua palavra nos diz, nos manda fazer. Mas, ó Deus, a Tua própria palavra atua em nós, a cada vez que nós damos ouvidos e a acolhemos no nosso coração, na nossa mente. Ó Deus, que nós sejamos então, por ela, pela Tua palavra, pessoas mais operantes, mais produtivas na Tua obra. Que sejamos, ó Deus, mais piedosos, mais amigos, mais fraternos, mais perseverantes no amor e na fraternidade, que a Tua palavra nos instrui e nos orienta. E assim, ó Deus, nós possamos viver a nossa vida de modo a comunicar, a expressar às pessoas que nos observam uma vida de justiça, de amor, de amizade, uma comunidade de amigos, de servidores, de irmãos, onde a fraternidade possa ser a sua mensagem, ó Deus, comunicada pela Tua própria palavra e que nos atingiu e nos transformou e que agora é praticada e pregada através das nossas vidas. Obrigado, Pai, por esta igreja. Obrigado, Senhor, por cada irmão aqui presente. Obrigado, Senhor, pelo amor que vem do alto e nos une. Ó Deus, como é bom viver como participante da Tua igreja aqui na terra. Lugar de bênção, lugar de alegria, lugar de apoio, lugar onde o Senhor se manifesta através do amor, através da fraternidade. Obrigado, Deus, por tão grande privilégio e que nós possamos então assim viver, sabendo que o Senhor espera tudo isso de nós. Nos ajuda, Deus, a praticar a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.